Feche os seus olhos, vamos entrar na presença de Deus e cante assim conosco. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, como águas vivas. restaura o meu ser Para o teu louvor, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior. como águas vivas. Restaura o meu ser, restaura o meu ser. Para o teu louvor, Restaura o meu ser. para o teu louvor. Pega a Bíblia na sua mão. Segure a Bíblia na sua mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença nesta noite de quarta-feira, nesta noite, meu Pai, de meditação, de estudo, de crescimento, meu Deus, no conhecimento da Tua palavra. E pedimos, meu Senhor, que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento, que Teu Espírito venha nos dar sabedoria, entendimento, compreensão, principalmente humildade, para nós ouvirmos, meu Deus, e recebermos e acolhermos a Tua palavra no nosso coração. Não permita, meu Deus, que o nosso coração seja rebelde diante da Tua palavra, mas que nós possamos receber a Tua palavra da mesma forma que a boa terra recebe a semente, e que ela venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Então, meu Deus, nós te pedimos, esteja aqui presente. Espírito Santo, esteja aqui no nosso meio, para fazer a Tua obra no interior de cada um de nós. Meu Pai, nós não queremos nos tornar pessoas religiosas, mas queremos nos tornar pessoas fiéis à Tua palavra, fiéis ao Evangelho, porque o mundo, meu Pai, está cheio de religião. O mundo está repleto de religiões, mas está tão carente de verdade, está tão carente, meu Pai, de lealdade. O mundo está carente de amor. O mundo, meu Pai, está carente de fraternidade. Sabe, meu Pai,
Nós não queremos ser igual ao mundo. Nós queremos, meu Deus, transmitir através da nossa vida o fruto do Teu Espírito. Nós queremos, meu Pai, transmitir através da nossa maneira de pensar, de agir, o nosso comportamento diante da igreja, mas também diante do mundo. Nós queremos, meu Pai, que o nosso comportamento seja o comportamento de um verdadeiro cristão. Então nós te pedimos, meu Senhor, fale conosco nesta noite, nos orienta, nos ajude, nos ensina, meu Deus, a Tua vontade, nos ensina, meu Pai, a viver em santificação, a viver, meu Deus, uma vida separada para o Senhor, que os nossos pensamentos sejam separados, que os nossos sentimentos sejam separados, que o nosso comportamento também seja separado, que nós, meu Pai, que nós sejamos conhecidos, não pela igreja que frequentamos, mas pelo Deus que nós cremos. Por isso, Pai querido e amado, que o Senhor venha de fato revelar ao nosso coração, através da Tua palavra, meu Deus, o caráter do verdadeiro cristão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor venha cuidar de nós. Nós te pedimos, meu Deus, para a honra, para a glória e para louvor do Teu santo nome. Aleluia. Eu quero ser Como um jardim fechado, regado e cuidado, regado e cuidado pelo Teu Espírito, flua em mim como um manancial do meu interior. como águas vivas, Restaura o meu ser para o Teu louvor, restaura o meu ser. para o Teu louvor. Diga que assim seja e graças a Deus. Amém. Mais uma vez, boa noite, gente. Podem sentar então, pode se sentar. Graças a Deus. Muito bem. O tema da nossa mensagem hoje é nenhuma comunhão com os incrédulos, né? Vamos falar sobre luz e também as trevas. Pode passar para mim, por favor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aqui nesse texto. 2 Coríntios capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. A partir do versículo 14 ao versículo 18. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Depois nós vamos fazer então a oração. Amém. Está feliz de estar na igreja, gente? Sim ou não? Antes de vir para a igreja, antes de você vir, você sente prazer de vir para a igreja? Ou será que você fala assim, puxa vida, hoje é quarta-feira, hoje é dia de ir na igreja, puxa vida. Ou será que você fala assim, graças a Deus, hoje é dia de ir na igreja? O que você fala? Ó, Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Ou você fala assim, ai meu Deus, hoje é quarta-feira, tem que ir na igreja, né? Se não for na igreja, depois vou tomar uma lavada do pastor. Jesus do céu. Gente, o que nós fazemos ainda é pouco perto do que nós deveríamos fazer. Amém? Pouco. Porque Deus merece muito mais. É ou não é verdade? Muito bem. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Vamos ler. Diz assim, olha. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos.
Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Amém? Essa é a palavra que nós vamos meditar hoje. Espírito Santo, que o Senhor venha então nos orientar e nos iluminar. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, o versículo 14 então diz assim, olha: não vos ponhais em jugo desigual. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um jugo, né? Para a gente poder pegar o raciocínio do texto, a gente precisa entender algumas coisas. Pode passar para mim. Isso aqui é um jugo. Isso que você está vendo aqui no telão é um jugo, ou uma canga, né? Como alguns costumam dizer. Do grego, a palavra é zigos, que é a palavra para jugo, né? Isso aqui é um jugo, de cada lado fica um animal aqui preso, né? Pode passar. Aqui nós temos uma imagem de um jugo igual, a forma correta, né? O jugo igual. Tem aqui 2 bois que estão presos para fazer um trabalho, para puxar carroça, para puxar arado, né? Do grego, homo de zigos, quer dizer, jugo igual, homo, né? Homo, de harmonia, né? De igual. Pode passar. E aqui um jugo desigual, do grego hétero de zigo, um jugo desigual, um jugo diferente. De um lado tem o boi, do outro o jumento, né? Então isso aqui que o apóstolo Paulo está falando do que é um jugo igual e um jugo desigual. Na verdade, o apóstolo Paulo ele não está falando aqui sobre animal, não. O que ele está fazendo? Ele está trazendo uma reflexão que era muito fácil de entender pelos judeus, porque ele, na verdade, ele está trazendo aqui uma referência de uma palavra do Velho Testamento, que era muito conhecido pelos judeus. Os judeus entendiam isso, né? Qual é a passagem? É essa aqui, ó, que eu vou ler com você rapidamente. Então marca aqui, pode passar. Marca onde nós estamos aqui. Vamos abrir agora no 5º livro do Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 22, versículo 10. Deuteronômio Deuteronômio 22, 10. Quem achou, diga amém. Encontraram, pessoal? Vamos ler junto. Diz assim, olha: não lavrarás com jumenta, não lavrarás com junta de boi e jumento. Olhe para cá. Então, na lei de Moisés havia uma regra, havia uma lei, que era eu vou explicar já por que essa lei, que você não podia colocar debaixo do mesmo jugo o boi e o jumento. O nome disso é jugo desigual. Então, quando o apóstolo Paulo está falando do jugo desigual, eles estão entendendo. Quer dizer, mentalmente eles foram lá na lei de Moisés e trouxeram aquele raciocínio. Quer dizer, não pode ter um boi e um jumento junto. O apóstolo Paulo está dizendo que não pode ter jugo desigual. Claro que ele não está falando aqui de boi, ele está falando aqui sobre a igreja. E a gente vai entender isso aqui. Amém? Aí você pode perguntar assim, pastor, me diga uma coisa, por que lá na lei de Moisés havia essa regra, que não se podia colocar o boi e o jumento debaixo do mesmo jugo, ou para arar a terra, principalmente para a terra, ou para puxar a carroça? Por quê?
Eu vou explicar para você por que não podia. Lavoura, plantação, colheita, era uma coisa muito sagrada para os judeus. Tanto era sagrado que os judeus, eles tinham a chamada festa das colheitas. E mesmo antes, havia o que a Bíblia chama de sementeira. O que é sementeira? Era a época do plantio. Mas antes de plantar, sabe o que eles faziam? Eles oravam. Eles apresentavam a terra, eles apresentavam a semente, eles apresentavam os trabalhadores, eles apresentavam as ferramentas. Havia durante a plantação respeito e temor a Deus. A plantação era feita como se fosse um ato religioso. Por quê? Porque a vida dependia daquilo. A vida do povo dependia daquilo. Eles precisavam para viver, eles precisavam comer, sim ou não? E eles dependiam que Deus abençoasse o trabalho deles. Então eles apresentavam a Deus. E isso para nós é uma reflexão importante. O nosso trabalho também é sagrado, porque é do trabalho que nós tiramos o sustento para a nossa família. É do nosso trabalho que a gente põe o pão na mesa. É do nosso trabalho que a gente paga os nossos compromissos. Amém? Então não é errado, pelo contrário, é recomendado que você, ao chegar no seu local de trabalho, o que você faça? Agradeça a Deus por seu local de trabalho. Peça a Deus que abençoe o seu dia de trabalho. Peça a Deus que abençoe suas atividades. Peça a Deus que abençoe aquilo que você vai fazer, independente da tua atividade profissional. Por quê? Porque é dali que tem que vir o seu sucesso. É dali que vem as bênçãos de Deus para a sua vida. E os judeus tinham isso. Agora, respondendo, então por que, pastor? Qual o problema do boi e do jumento? São duas naturezas diferentes, eles não se entendem. Então você imagine que na hora que os bois estão lavrando a terra, eles se estranham e o boi começa a chutar o jumento começa a chutar o boi, e aquilo vira uma confusão danada, e aquilo tumultua tudo, e isso não podia acontecer, porque trabalhar era sagrado. Então aquele tumulto, aquela bagunça que podia dar, aquela violência entre os dois animais, porque são duas naturezas diferentes, não podia acontecer. O boi com o boi se dava bem, o jumento com o jumento se dava bem, mas o boi e o jumento não se dava bem. Duas naturezas diferentes. Então eles não podiam andar juntos. Isso não podia acontecer durante a plantação. E depois Deus abençoava a plantação. Quando chegava a época da colheita, tinha a chamada festa das primícias. Os primeiros frutos eram consagrados a quem? Eram levados no templo e oferecidos a Deus, né? Festa das primícias. Depois tinha a festa das colheitas, que era quando terminava a colheita. É da onde surgiu aquele negócio, né? Que, por exemplo, o dizimista, ele tem que apresentar as primícias para Deus. Não tem muito a ver uma coisa com outra, mas é mais ou menos nesse raciocínio. Mas a verdade é que a agricultura para eles era uma coisa muito sagrada, e colocar boi e jumento junto dava problema, não funcionava. Então veja, voltando agora lá para o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Ele já não está falando mais de boi, está falando mais de jumento. Ele está falando agora para a igreja, dizendo o seguinte: igreja, da mesma forma que o boi e o jumento não podem lavrar juntos, vocês não podem conviver, vocês não podem se colocar no mesmo jugo com os incrédulos, né? Então a gente precisa entender isso aqui. Ficou claro até aqui, pessoal? Deu para você entender? Então, quando você lê agora na Bíblia sobre o jugo desigual, você já sabe o que significa o jugo desigual. Então, vamos voltar lá agora para 2 Coríntios. 2 Coríntios 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Pode passar para mim. Dá uma lidinha aqui no telão. Incrédulo. Estão lendo aí? Do grego, apistos, que significa infiel. Diferente do crédulo,
que é pistos, que é a palavra fiel. Que tanto a palavra crédulo como a palavra incrédulo veio da mesma fonte, que é a palavra crer, que é pisteu, que eu já falei para vocês. A palavra pisteu significa crer no original, que significa entregar a vida aos cuidados de alguém. Então quando eu falo assim, olha, eu creio em Deus, né? O fato de você falar que crer não significa muito. Quando você fala eu creio em Deus, a pergunta pode ser a seguinte: por que você crê em Deus? Porque eu entreguei minha vida aos cuidados dele. Aí está o crer. Então o crer não é apenas uma disposição mental. O crer é uma entrega. E é dessa palavra crer, que é a palavra pisteu, que veio a palavra crédulo e também a palavra incrédulo. Crédulo quer dizer, repete comigo, crédulo quer dizer, e o incrédulo? Infiel. Isso é importante. Não vos ponhais em julgo desigual com os. Aqui a Bíblia está falando sobre ateu. A Bíblia aqui está falando sobre o ímpio, sobre o feiticeiro, o ladrão, o criminoso. Não, a Bíblia está falando sobre o infiel. Incrédulo é infiel. Qual que é a diferença? Aonde está o ateu? Onde está o ateu? Aonde está o ímpio? Eles estão por aí. Onde eles não estão? Na igreja. E o infiel? Onde ele está? Está sentado do teu lado. Estou brincando, tá? O infiel, ele está na onde? Na igreja. Qual é a diferença do crédulo e do incrédulo? O crédulo é aquele que ouve e ele vai praticar, ele vai viver aquilo que ele está ouvindo. E o incrédulo? Ele ouve a mesma palavra que o crédulo ouve, só que ele é infiel. Ele está aqui no nosso meio, mas não faz parte do nosso meio. Você compreende isso, sim ou não? O apóstolo Paulo não está falando do ateu, ele está falando do infiel. Então, quando o apóstolo Paulo está dirigindo a palavra para a igreja, ele está trazendo justamente esse raciocínio, que nós não podemos nos colocar com jugo desigual com aquele que está do nosso lado. Por quê? Porque aquele que está do nosso lado, ele pode frequentar o mesmo ambiente, pode ouvir a mesma palavra, mas ele pode não estar vivendo aquilo que ele está aprendendo. O nome disso é incrédulo, o nome disso é o infiel. Amém? Deu para entender até aqui? Sim ou não? A gente meditando nisso aqui, pensando um pouquinho nisso aqui, a gente lembra de uma outra passagem, que foi a passagem que eu lembrei a hora que eu estava aqui estudando, que é a passagem do joio e do trigo, que fala exatamente sobre isso, que é essa passagem aqui, ó, que eu quero ler com você. Pode colocar para mim. Aqui, ó, joio e trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Quem achou, diga amém. Vamos ler junto? Diz assim, olha: a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou o quê? Boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, quem veio? O inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? De onde vem, pois, o joio?
né? Ele perguntou. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Diga graças a Deus. Bom, então o que essa parábola de Jesus aqui, o que ela está dizendo? Que a semente, que é a palavra de Deus, ela é uma semente boa ou é uma semente ruim? É uma boa semente. A palavra de Deus é uma boa semente. Mas o servo falou o seguinte: Senhor, a semente que o Senhor semeou não era boa semente, por que nasceu o joio? Se a semente é boa? Não, é porque eu plantei boa semente, mas o inimigo plantou o joio. E o joio e o trigo, eles crescem juntos. Senhor, vamos arrancar o joio? Não, não arranca não. Porque pode acontecer de você, na violência de arrancar o joio, como eles são muito parecidos, pode correr o risco de você fazer o quê? Arrancar o trigo também. Então faz o seguinte: deixa eles crescerem. Quando chegar na época da colheita, a gente separa o joio, ata ele em feixes e o que faz com ele? Queima. E o trigo? Recolhe no celeiro. Deixa crescer junto. Amém? Você percebeu nitidamente aqui o que Jesus está falando? Jesus está falando que no meio do povo dele tem aqueles que são nascidos da boa semente, mas também tem aqueles que muitas vezes estão no nosso meio. Foi plantado por quem? Pelo inimigo. Pelo inimigo. Claro que olhando para a cara não dá para saber quem é do inimigo, não. Jesus tinha quantos discípulos? 12. E ele falou assim: um dentre vós é o diabo. Ele falou, no meio de 12. Então, o joio e o trigo, eles estão juntos, caminham juntos. Qual que é a diferença? Qual é a diferença? O joio, ele é igualzinho, só que ele não tem semente. Ele é igual, só que se aperta ele não tem nada dentro, ele é uma palha seca. O trigo tem a semente, sim ou não? E um detalhe importante que eu estava meditando, eu não sei se você já morou no sítio, lidar com o trigo é mais ou menos como lidar com o feijão, né? Colhe-se o feijão, aí leva lá para a tuia, né? Aí espalha tudo lá na tuia, deixa secando, depois vem com uma vara e senta a vara no feijão. É ou não é? Vai dando varada nele, ele vai soltando, né? Vai soltando. Quanto mais você bate, mais semente aparece. E o joio? Você bate, ele vai se transformando cada vez mais palha, só serve para queimar depois, não serve para mais nada. Isso faz a gente pensar numa coisa: a pessoa quando é de Deus, a pessoa quando ela está crescendo na palavra de Deus, quando vem as dificuldades, sabe quando a vida vem com a varada? Sabe quando a vida dá aquela varada na gente? Sabe quando a vida prepara aquele momento que você não queria estar passando? Sabe quando a própria vida, ela vem e dá aquela malhada em você? Na hora que a varada vem, é que aparece o quê? A semente. É que aparece o fruto. Na hora, por exemplo, em que você é confrontado por uma situação que a vida permite, é que vai ser revelado o fruto ou a ausência deste. Você compreende sim ou não? É na hora que alguém pisa no teu pé, né? É na hora que alguém pisa no teu pé que vai ser revelado o que você tem por dentro. Sim ou não?
Se você é uma pessoa que tem fruto, se o que está sendo produzido em você é de Deus, naquele momento difícil, o seu comportamento vai refletir exatamente quem você é por dentro. Sua calma, sua ponderação, sua tranquilidade diante daquilo. Não querer pagar o mal com o mal. Sim ou não? Você foge da violência. Você foge da violência. Por quê? Porque tem algo dentro de você que diz assim para você: não, não é assim que você vai resolver isso. Não é assim que você vai agir. Não, não. Você vai agir de outra forma. E você começa a perceber que talvez numa outra situação você iria brigar, discutir, xingar, você ia maltratar, você ia querer tirar satisfação. Por quê? Por quê? Por quê? Não, hoje você deixa para lá. Né? Então, vem as dificuldades, vem aquele momento difícil na vida, o fruto aparece. Você quer ver uma coisa que eu gosto muito de ver? Quer dizer, gosto entre aspas, tá? Deixa eu corrigir o que eu estou falando, senão vai levar mal. Tem uma situação que para mim é muito importante para mim ver isso, que é o velório. Quando morre alguém da família, quando morre uma pessoa, quando morre um familiar de alguém que é da igreja. Porque se tem uma coisa que mexe muito com as pessoas é justamente a perda de alguém que a gente ama. Sim ou não? É ou não é verdade? Quando você pega uma pessoa que ela é vazia de Deus, diante da perda de uma pessoa querida, ela se acaba. Você já deve ter ido num velório e na hora do velório você viu a pessoa do lado do caixão assim, ó. Você já viu? Já viu isso, já ou não? Sim ou não? Na hora que vai descer o caixão na cova, né? Aí ela fica lá: me leva, eu quero ir junto. Aí quando escorrega e cai lá dentro: me tira daqui. Né? Não é assim? É ou não é? Vai no velório de um cristão. Vai no velório cristão. Você chega lá, você encontra a pessoa sorrindo, te cumprimenta. Você fala com ela, chega lá, claro que a pessoa está triste, né? Obviamente. Você conversa com a pessoa: ô senhora, vem aqui desejar meus sentimentos, meus pêsames e tal. Mas estamos tranquilos, tá tudo, Deus sabe de tudo, né? Deus cuida de tudo, né? Chegou a hora dele, ele foi, está tudo certo, está tudo bem, vamos em frente. Você fala assim: meu Deus. Para a pessoa agir dessa forma, pessoal, tem que ter alguma coisa dentro dela muito especial. Sim ou não? Diferente. Eu já tive caso, pessoal. Eu tinha um rapaz que eu conheci ele lá em São Paulo, que a avó dele era da igreja. E a avó dele morreu de joelhos orando. Ela acordou de manhã, dobrou o joelho na cama para orar, e ela morreu de joelhos. E ele foi no quarto várias vezes, ele entrava no quarto, ela orando, ele voltava. Aí ele ficava assim, chegou uma hora que ele falou assim: essa mulher está orando muito hoje. Quando chegou lá, estava morta. Ele providenciou tudo, foi para a igreja, no culto domingo de manhã. Depois do culto ele foi providenciar o enterro, as coisas do enterro dela. Ele não deixou de ir na igreja por causa da morte da avó, porque ele entendeu que tinha uma coisa mais importante para ele do que a perda da avó querida, que eram os momentos dele com Deus. Se você perguntar assim: pastor, se eu concordo com isso ou não, não compete a mim decidir isso. Mas uma coisa eu garanto: talvez eu não fizesse isso, mas uma coisa é certa: o que ele fez foi uma coisa especial. Você concorda comigo, sim ou não? Que tem que haver alguma coisa, porque muitas vezes a pessoa por muito menos deixa de buscar Deus. Agora você imagine uma pessoa que acabou de perder uma pessoa querida, que era como a mãe dele, era ele e ela, não tinha mais ninguém, eram os dois, era como mãe para ele. Ele providencia tudo, vai para o culto, depois do culto vai resolver o problema da avó. E o velório, tranquilo. Diferente de pessoas que ficam ali abraçadas no caixão: meu Deus. Ou então a pessoa está na igreja orando, né? Meu Deus, olha, meu pai está doente. Meu Deus, minha mãe está doente. Meu Deus, ó, meu filho está doente. Oh meu Deus, pastor, me ajuda em oração. Vamos orar, Deus e tal. Morreu. Porque a gente não pode mudar a decisão de Deus. Chegou a hora de morrer, vai morrer mesmo. Sim ou não? Aí quando morre, a pessoa diz assim: olha, não vou mais na igreja. Por que você não vai na igreja?
porque Deus deixou meu marido morrer. Eu não vou mais na igreja porque o meu filho morreu. Aí eu fico pensando, Jesus, será que em algum momento passou na cabeça dessa pessoa que o fato de nós sermos cristãos a gente não morre? No sentido literal? Você compreende, sim ou não? Olha a diferença. Um se depara com a morte e isso não tira ele da presença de Deus. O outro se depara com a mesma realidade, que é a realidade da morte. Isso abala ele de tal maneira que ele fala assim: eu não vou mais na igreja, não, sabe? Eu orei tanto, por que Deus não me ouviu? Por que Deus não me atendeu? Por que Deus não respondeu? Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Se Deus é Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, fale uma coisa para mim. Será que na sua cabeça, aí dentro, será que aí dentro de você passa esse pensamento de que pelo fato de nós sermos cristãos nós vamos enfrentar momentos difíceis na vida? Será que aí dentro de você existe esse pensamento pobre, isso é um pensamento pobre, de que Deus só é Deus se Ele faz o que eu quero? Quando na verdade eu é que tenho que fazer o que Ele quer e não Ele fazer o que eu quero? Porque se esse pensamento está dentro de você, tem alguma coisa errada com o nosso evangelho. Se o nosso evangelho ele está restrito ao que Deus faz e não ao que eu faço para Ele, alguma coisa errada está aí dentro de você. Porque o verdadeiro cristão, a quem foi revelado a boa semente, em quem foi plantada a boa semente, ele diz o seguinte: olha, eu creio em Deus, creio no poder de Deus, mas se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Se Deus me abençoar e eu for uma pessoa muito próspera, louvado seja Deus. Mas se eu também não prosperar, louvado seja Deus também na minha vida. Amém, pessoal? Se Deus me der saúde, louvado seja Deus. Amém? Mas também, se eu estiver doente e pela minha doença eu tiver que partir dessa vida, louvado seja Deus. Porque é melhor entrar no céu só com um braço ou com uma mão do que com as duas mãos eu queimar no inferno. Para mim não importa isso. Então eu não estou muito preocupado, na verdade. O verdadeiro cristão, ele não está muito preocupado com aquilo que Deus vai fazer ou vai deixar de fazer. Sabe o que o verdadeiro cristão está preocupado? O que é que eu estou fazendo para Deus? O que é que eu estou fazendo? O que eu estou, né? Como eu estou honrando Deus que fez tanto por mim e eu não tenho feito nada para Deus. É isso que às vezes incomoda o verdadeiro cristão. É isso que às vezes cutuca o verdadeiro cristão. Puxa vida, eu estou me sentindo inútil. Deus fez tanto por mim, eu não tenho feito nada. Eu estou, sabe, a minha vida agora, sabe, é ler a Bíblia, mas o que eu tenho feito? Eu não tenho. Eu estou inerte, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser útil. Isso é bom, isso é ótimo. Isso é ótimo porque você parece que entendeu que nós somos servos e Ele é o Senhor. Porque muita gente não entendeu e muita gente está presa a isso, né? Muitas pessoas estão presas a isso. O que Deus não fez ou o que Deus vai fazer, e ela não para pensar o que eu estou fazendo para Deus. Porque nós não podemos cair naquele erro de que ser cristão é frequentar uma igreja. Não, porque o próprio apóstolo Paulo já mostrou que o crédulo e o incrédulo eles estão juntos no mesmo lugar. Então eu preciso pensar o que eu estou fazendo, como que eu estou honrando a Deus fora da igreja. Você compreende, pessoal? Então existem situações difíceis que a vida coloca diante de nós, são ótimas, são maravilhosas, porque são essas situações que vão, sabe, essa varada que vai mostrar o que vai pular daí de dentro. Se vai pular trigo, se vai pular fruto, ou se vai ser palha. Amém? A luta vem para todo mundo, mas a forma que você vai se portar diante dessa luta vai mostrar quem é que está plantando dentro de você. Se é o Espírito Santo que está plantando a palavra dentro de você, ou se é o diabo, o príncipe desse mundo, que anda plantando dentro de você. A varada que vai mostrar. A varada que vai mostrar. Você compreende, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Você entendeu aqui a parábola? Jesus falou o seguinte: vai chegar um dia que nós vamos recolher tudo isso. Quem é meu, recolho no meu celeiro.
o que não é meu vai fazer o quê? Vai queimar. Vai queimar, vai para o inferno, vai queimar. É isso que ele está falando. Você entende? Sim ou não? Ficou claro aqui? Pode passar. O apóstolo Paulo termina falando o seguinte: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Amém? Gente, preste atenção que eu vou falar para você agora, para a gente já ir concluindo. Você tem que entender uma coisa. Você está na igreja, só que você não sabe quem está aqui na igreja. Existem pessoas que estão na igreja e que estão aqui. Posso falar? Não estou acusando ninguém, nem apontando dedo, porque eu amo vocês. Mas você sabe que há pessoas que estão na igreja e foram colocadas no nosso meio por quem? Pelo diabo. Foi o diabo que colocou. Porque só dá problema, só dá confusão, só arruma divisão, só problema. Mas também tem pessoas que foram plantadas por Deus e são maravilhosas. E também existe uma terceira pessoa, que é a pessoa que ela veio do mundo e ela está sendo trabalhada pela palavra, ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, e que ao seu tempo ela vai dar fruto também, né? Mas é um processo. Em outras palavras, o que eu tenho que fazer? Eu preciso tomar cuidado. Eu preciso tomar muito cuidado com quem está do meu lado na igreja. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque daqui a pouco você quer fazer sociedade com alguém. Mas tem sociedade entre a justiça e a iniquidade? Não. Por exemplo, olha, você pode sair da igreja, preste atenção, você pode sair da igreja e você pode de repente passar em frente a um bar, boteco, lugar que a gente frequentava quando nós estávamos nas trevas. Sabe aquele pessoal que sai do trabalho, dá aquela passada no boteco, para dar aquela, não tem esse? Aí você passa na frente do boteco, aí você passa lá e vê, tá lá, passa e vê o Cássio lá no boteco, pá. Aí vê o Adilson lá no boteco, pá. Pastor Claudimir. Aí você fala assim: meu Deus, como é que pode? Realmente não pode, mas você está vendo. Aí você vai dizer o seguinte: se a igreja fosse boa, isso não estaria acontecendo. Se a palavra fosse boa, não estaria acontecendo. Gente, entenda uma coisa: a palavra de Deus é ótima. A palavra de Deus é ótima. Só que nem todo mundo na igreja recebe a palavra igual. Uma pessoa pode receber uma palavra dentro dela e para ela aquilo faz toda a diferença. Outra pessoa vai receber a mesma palavra, ela não está nem aí com aquilo que ela ouviu. É por isso que você muitas vezes vai, se você quiser, você vai ter muita decepção dentro da igreja. Preste atenção. Isso não é só dentro da igreja, em todo lugar. Mas vamos falar no nosso ambiente, o ambiente da igreja. Por quê? Porque você olha para a pessoa do teu lado e você, erroneamente, vai ter a impressão de que ela é igual a você. Sim ou não? Se está na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra que eu, logo, ela é igual a mim. Esse é o raciocínio que a gente faz. Lembra o que Jesus falou: o inimigo plantou o joio no meio do trigo. Preste atenção. Como que você vai saber? Como que você vai saber? Como você vai saber se aquela pessoa que está do teu lado, ela está apta para ter sociedade, comunhão, harmonia, união ou ligação? Como que você vai saber? Como que você vai saber se o que está do teu lado é trigo ou joio? Como que você vai saber? O fruto, pessoal, é o fruto. O fruto é que vai dizer. E como é que vai conhecer o fruto? Na hora da varada. É na hora da varada. É na hora da dificuldade. Então, preste atenção. Você está convivendo, né, na igreja. Bom dia, fulano, como é que está? Dona Maria, seu João, tal. Como é que está? Bom dia, bom domingo, tal. Ok, isso não diz nada. Isso não diz nada. Mas Deus permite que aconteçam coisas. Sim ou não?
Deus permite muitas vezes que você talvez vai sair da igreja, né? Você está saindo aqui da igreja e sem querer, rapaz, sem querer você faz uma manobra errada e você bate no para-choque do carro dele. Aí você fala: Deus, bati no para-choque do carro do Estevão. Jesus. Aí você olha para a cara do Estevão, está com a cara desse tamanho assim, ó, parecendo uma jabuticaba roxa de ódio, né? Aí Estevão sai do carro dele e fala assim para você: onde você pensa que você vai? Você não enxerga, não? Sua cabeça dura, sua mula sem cabeça, você não enxerga, não? Aí você: calma, Estevão. Que calma o quê? Você bateu no meu carro, aqui o risco que você... Calma. Você que é uma pessoa de Deus, você vai... Desculpa, ó, fica tranquilo, eu vou acertar isso aqui. Manda consertar, eu vou pagar. Fica tranquilo, tá, beleza, tal. Sim ou não? Mas você já percebeu uma coisa. Estou dando exemplo do Estevão, não tem nada a ver, tá, Estevão? Peguei porque ele é meu cunhado. Aí... Mas você já percebeu uma coisa. Amanhã vem o Estevão, depois que passa, consertou o carro, já passou 1 mês, 2 meses, o Estevão chega para você e fala assim: ô fulano, vamos fazer uma sociedade? Vamos tomar um café junto? O que você fala para ele? O que você fala para ele? Ô Estevão Joio, é o seguinte, fica para a próxima. Porque você percebeu que na hora da varada não saiu fruto nenhum. O que saiu é o espírito do mundo de dentro dele. Então ele é igualzinho quem está lá fora. Apesar de estar aqui dentro ouvindo a mesma coisa que você ouve, mas o comportamento dele não condiz com o comportamento cristão. É hora de você fazer o seguinte: o que é isso? Se afasta. Se afasta, porque você vai ter decepção. Só que as pessoas da igreja não percebem isso. As pessoas da igreja, elas, por uma razão que eu não sei porquê, elas se iludem muito fácil, né? Vai fazer sociedade. O que é sociedade que Paulo está dizendo? Que sociedade entre a justiça e a iniquidade? Você vai fazer negócio financeiro com quem é da igreja. Gente, não faça negócio financeiro com quem é da igreja. Só faça negócio com quem você confia. Não é pelo fato de ser da igreja ou deixar de ser da igreja, tem que tomar cuidado. Nós temos que aprender a conviver com todos, inclusive porque tem muita gente em fase de transformação. Mas espera aí, o fato de eu ajudar você não quer dizer que eu tenha que me prejudicar com você. Então eu posso te ajudar, mas manter o quê? Limite. Sim ou não? Então, eu amo você em Cristo, eu oro por você, mas fazer sociedade, envolver dinheiro com o nosso relacionamento? Negativo. Fulano, olha, você é irmão na fé. É ou não é? Irmão na fé. Empresta um cheque para mim? Irmão na fé? Não vou te emprestar cheque. Meu irmão na fé, irmão em Cristo, compra uma televisão para mim na Casa Bahia no teu nome, que o meu nome está sujo? Não, irmão na fé, não vou comprar. Não vou comprar. Você entende, pessoal? Porque você envolver questões financeiras com a igreja, você pode ter certeza, o resultado disso é decepção. Pode perceber. E você vai perceber na postura da pessoa que na hora da varada, o que sai não é bom. O que sai não é bom. Sim ou não? Que comunhão, o apóstolo Paulo diz, que comunhão da luz com as trevas. Eu pergunto, você pode ficar levando gente da igreja na tua casa? Para almoçar na tua casa? Sim ou não? Gente, a nossa casa é sagrada. Da mesma forma que o local de trabalho a gente precisa apresentar a Deus, a nossa casa muito mais. Para você levar uma pessoa na tua casa, tem que pensar 347 vezes e meia. Porque você pode estar levando para a tua casa um grande problema, mesmo sendo pessoa da igreja. A não ser que você já viu ela tomar várias varadas e você percebeu que é uma pessoa idônea, que é uma pessoa que diante daquela dificuldade, daquela luta, daquele problema que a pessoa passa, você percebe que ela se porta como um cristão. É diferente, né? Não estou dizendo que você não possa levar ninguém na tua casa, estou dizendo o seguinte, muito cuidado, você pode estar levando um problema para a tua casa. Sim ou não?
De repente você pode levar uma amiga tua para tomar café na tua casa. Ela enche a barriga de café e leva o teu marido junto. Aí você vai falar o seguinte: que decepção. Pois é, teria sido evitado se você tivesse tomado cuidado. Mas você acaba se iludindo com as pessoas e você não entende que a igreja, pessoal, é um lugar que tem todo tipo de pessoas. Gente maravilhosa, gente plantadas por Deus, gente plantada também pelo diabo e gente em processo de transformação. Então não se decepcione com pessoas da igreja. Apenas aprenda a se conduzir dentro da igreja. Você entende, sim ou não? Não entra nessa sociedade. Comunhão, vou levar a gente para casa. Harmonia. A união. O que é união? Que gatão. Olha que gatão. Tô solteirinha e apareceu um gatão na igreja. Miau. Um gatão. Eu estou precisando mesmo de um gatão. Aí você chega no gatão só porque ele é da igreja, né? E ele fala assim para você: vamos orar, irmã. Vamos pedir confirmação para Deus. E você fala: nossa, que homem abençoado, vai pedir confirmação para Deus. Daqui 3 meses você está junto com ele. Aí apanha que nem cachorro. É maltratada, é humilhada. Aí depois você fala: pastor, olha só, estou decepcionada com a igreja. Por quê? O que a igreja fez para você? Porque eu conheci um rapaz aqui da igreja, achei que ele era um homem de Deus. Você não sabe o mal que ele fez para a minha vida. A culpa é da igreja? A culpa é minha? A culpa é da palavra? A culpa é sua, que estava de olho no gatão. Ninguém mandou você olhar para o gatão. Você tinha que ter procurado os frutos e não o gatão. Você tinha que ter procurado o trigo. Não, você procurou a palha. Você olhou para a aparência. A aparência vai enganar você. Você compreende, pessoal? Então, existe todo tipo de gente na igreja. Todo tipo de gente na igreja. Quando o apóstolo Paulo fala assim: olha, não se coloque em julgo desigual com o infiel. Porque tem muito infiel na igreja. Tem muita gente que ouve uma coisa aqui, se você conviver com ela, ela faz exatamente o contrário daquilo. Você fala assim: meu Deus, em vez de amor ela tem ódio. Em vez de honestidade é desonesta. Em vez de ser boa pagadora, deve para todo mundo. Em vez de falar a verdade, mente. Está aí, um filho do diabo do teu lado. Em vez de dar bom testemunho, está lá no boteco bebendo. Está lá. Sai do serviço, vai encher a cara lá com os cachaceiros lá. Aí depois vem participar da Santa Ceia na igreja. Vai vendo. Aí a pessoa acha que a igreja está por trás disso. Não, a igreja não está por trás disso não, pessoal. Vocês são testemunha do que nós pregamos aqui na igreja. Só que você tem que saber de uma coisa: a palavra é boa, mas nem sempre o coração é bom. Amém? A palavra é boa, a palavra é de Deus, mas nem sempre o coração é. Então você tem que tomar muito cuidado com as pessoas, muito cuidado dentro da igreja, com quem você se envolve. Não se decepcione com a igreja, se decepcione consigo mesmo, por não ter tido cautela de saber lidar com as pessoas. Porque você vai encontrar de tudo dentro da igreja. Amém? Nós vamos desprezar as pessoas? Não, nós vamos ajudar as pessoas, só que sem se envolver com as pessoas. Não sei se eu estou sendo claro, gente. Sim ou não? Porque muitas vezes as pessoas elas se convertem, elas ficam inocentes, elas ficam muito puras de coração. Gente, a nossa pureza de coração não pode nos tornar ingênuos. O ser humano, pessoal, ainda mais no tempo que nós vivemos hoje, o ser humano está estragado. O ser humano está estragado. Você compreende? Estragado. E você tem que tomar muito cuidado com quem você se envolve. E guarda essa dica. O que vai mostrar para você é a varada que a vida vai dar. Quando aquela pessoa vier para você e falar assim: poxa, fulano, essa semana aconteceu uma coisa tão ruim comigo. O que aconteceu? Olha, fui mandado embora do serviço, meu patrão me humilhou. E você? Posso falar? Pode, fala. Abre o coração, fala mesmo. A vontade minha, eu até pensei em fazer isso. Mas eu pensei, pegar um 38 e dar um tiro na cabeça do meu patrão. Fulano, homem de Deus. É ou não é? Homem de Deus, quer dizer que você quis matar
Deu vontade de matar o meu patrão. E não sei não, se eu encontrar com ele qualquer hora na rua, eu não pego ele. A varada. O que está saindo da varada? O que está saindo? Saindo nada. Só está mostrando que essa pessoa está muito longe da verdade, porque o comportamento dela está mostrando isso. Sim ou não? Eu vou me vingar, eu vou lá e vou quebrar com a cara dele, Alguma coisa está errada aí, pessoal. É ou não é? Alguma coisa está errada. Se você conviver com uma pessoa e ela, quando aparece coisas assim na vida, e ela fala assim, tem que apodrecer na cadeia, isso tinha que ser esquartejado, isso tinha que morrer, isso não sei o quê. Alguma coisa está errada aí dentro. Alguma coisa está errada aí. Porque são essas situações que mostram como que você se porta diante das pessoas, da vida, que vai revelar quem você é por dentro. Amém? Se o que você está ouvindo aqui está chegando em você, é de Deus, então você vai se portar de uma forma totalmente diferente. Por mais que você esteja sendo injustiçado, o teu comportamento não vai ser igual ao comportamento de quem fez a justiça. O teu comportamento vai ser um comportamento de confiar em Deus, de orar, de perdoar, claro, você sempre vai buscar o teu direito, mas isso dentro da vontade de Deus, e nunca no xingar, não falar palavrão, não ameaçar, porque tem muita gente que faz isso. Sim ou não? Tem muita gente que faz isso. Isso mostra que alguma coisa está errada dentro de nós. O apóstolo Paulo disse, não vos ponhais em julgo desigual. Você não pode estar na mesma lida, você não pode estar na mesma caminhada com jumento do teu lado, nem com boi do teu lado. Boi com boi, jumento com jumento. Duas naturezas iguais vão bem, natureza diferente não vai dar certo. Você quer caminhar com alguém? Você tem que caminhar com alguém que tenha fruto. E isso o tempo que vai mostrar, as dificuldades é que vão mostrar. Não caminhe com alguém porque ela é da mesma igreja que você. Caminhe com alguém que é do mesmo Deus que você, da mesma fé que você, nascida do mesmo espírito que você está nascendo. Porque se você se envolver com pessoa errada, você vai ter problema. Você vai ter problema. E o problema não é a palavra, o problema não é Deus. O problema são as pessoas que não têm um coração sincero diante de Deus. Amém? Ficou claro, pessoal, essa passagem? Ficou claro o que Paulo quis dizer aqui? Ele começa falando de julgo desigual, mas depois ele mostra que esse julgo desigual é dentro da igreja. Fiéis e infiéis não podemos caminhar junto. Podemos conviver, mas não podemos trazer isso para a intimidade da nossa vida, porque isso vai dar problema. Diga graças a Deus. Quem entendeu? Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Fique de pé para nós orarmos. Fique de pé. Eu queria fazer uma oração com você. Olha, nós falamos muita coisa, não falamos? Falamos bastante coisa. Pastor, tem uma coisa que o senhor falou aí que tocou em mim. E eu sinto que nesse ponto, você não precisa me falar o que é, mas nesse ponto que o senhor falou, eu sinto que eu preciso mudar. Eu quero mudar nisso. Eu não quero ser, sabe, eu não quero ser a má semente, eu quero ser a boa semente. Tem uma coisa em mim que eu não quero mais comigo. Eu quero me livrar disso. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Se alguma dessas coisas que eu falei mexeu em você, tocou em você, e você quer mudar nisso, eu vou orar por você. Amém? Se eu tivesse aí, eu também viria aqui, porque eu estava falando aqui, tem coisa aqui que eu tenho que mudar também. Eu estaria aqui, ó. É que eu não posso sair daqui para ir aí, mas eu estou aqui com você, porque nós temos muita coisa para mudar em nós. Amém? O que a gente precisa é ser esse bom testemunho de Cristo onde a gente for. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e coloque no seu coração: eu não aceito ser plantado pelo mal. Eu creio que eu sou plantado pelo Espírito de Deus. Muita coisa tem que mudar em mim, e vai mudar. Vai mudar porque a palavra de Deus tem trabalhado em mim. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é quem eu sou nessa lavoura. Eu sou o trigo ou sou o joio?
Como que eu me comporto nas dificuldades da vida, na hora da lenhada, da varada? Como que eu me comporto diante daquela tribulação? Eu mantenho o meu caráter cristão? Eu mantenho a minha postura, ou eu me perco? Ou eu me desespero? Ou eu me descontrolo? Ou eu começo a praguejar? Eu começo a xingar? Eu começo... Enfim. É você. Você é a única pessoa que pode responder isso. E você é a única pessoa que pode chegar diante de Deus e pedir ajuda também. Em nome do Senhor Jesus. E cante assim. O homem que ouve A palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas, caíram as chuvas, e o rio transbordou, e o rio transbordou. Soprou o vento, soprou o vento, e enfureceu, mas ele firme, sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu, a palavra de Deus, a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu, sobre a areia construiu, e sua vida destruiu. Amiga e amiga, essa é a verdade. Aqueles que estão construindo a sua vida sobre esta rocha que é Jesus, aqueles que têm ouvido a palavra de Deus e têm procurado vivê-la com integridade, com retidão, estão firmando sua vida na rocha. Os ventos contrários podem soprar, a chuva pode bater com ímpeto, mas aquele que é nascido de Deus vai permanecer. A tempestade vai passar e ele vai seguir em frente, vitorioso. Mas aqueles que ouvem a palavra, mas o seu mau coração, arrogante, orgulhoso, mundano, incrédulo, não permite que ele viva. Não permite. E sobre ele também o vento vai soprar. Sobre ele a chuva vai bater. Mas grande será a sua ruína. Porque a tempestade vai destruí-lo. Mas aquele que é firmado na rocha vai permanecer. Na verdade, são as tempestades da vida que revelam onde nós estamos firmando os nossos passos. Claro que não é fácil, claro que a gente chora, claro que há momentos de tribulação, mas o nosso comportamento não muda. Não muda. A gente continua mantendo o caráter, a gente continua firmado na palavra e confiante.
sabendo que Deus é fiel, Deus é Deus. Pai querido e amado, eu oro por todos nós, inclusive por mim. Eu oro, meu Pai, porque nós temos muita coisa para mudar em nós. Mas nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, principalmente aqueles que estão aqui diante do altar, vieram aqui, meu Pai, porque querem a Tua ajuda. Vieram aqui, meu Pai, porque humildemente reconhecem que não querem viver fora da Tua palavra. Alguma coisa eles ouviram que tocou neles, e humildemente eles cederam a Tua palavra, Senhor. E todos nós, meu Pai, nós aqui do altar, aqueles que estão nas poltronas, todos nós aqui queremos a mesma coisa, meu Pai. Queremos glorificar o Senhor com a nossa vida. Nós já amadurecemos bastante, meu Pai, para entender que nós não queremos pertencer a uma religião. Não é isso que nos traz aqui na igreja. Nós estamos aqui, meu Pai, porque há sinceridade no nosso coração. E nós não queremos ser um mau testemunho do Senhor. Nós não queremos representá-lo mal. Nós não queremos, meu Pai, não queremos que aqueles que convivem conosco se decepcionem por não verem em nós o fruto do Teu Espírito. Não, meu Pai, o que nós queremos é exatamente o contrário. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, a gente sabe disso. Mas que nas horas difíceis da vida, meu Pai, o que fique provado, o que fique revelado, é o fruto do Teu Espírito em nós. O fruto do Teu Espírito, o amor, a alegria, o perdão, a misericórdia, a oração, a fé, a confiança, a integridade. Oh, meu Pai, nós não vamos quebrar a nossa aliança por quem quer que seja. Nós não vamos permitir, meu Pai, que as tentações, que esse mundo, que os prazeres venham quebrar a nossa aliança. Não, meu Pai, não é isso que nós queremos. Nós queremos, meu Pai, andar na Tua presença. Queremos estar diante do Senhor com integridade, com lealdade, com verdade. Nós queremos, meu Pai, o fruto do Teu Espírito através de nós. Por isso nós estamos aqui humildemente te pedindo, nos ajude, meu Pai. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajude, meu Pai, nas nossas debilidades, porque nós não queremos, meu Pai, representá-lo mal. Nós não queremos, meu Pai, representá-lo diante das pessoas como um Deus que fracassou, um Deus que falhou. Porque essa é a impressão que as pessoas têm. Quando nós falhamos, foi o Senhor que falhou. Quando nós erramos, foi o Senhor que errou. Quando nós fraquejamos, é porque o Senhor é fraco. Oh, meu Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos das nossas fraquezas. Perdoa-nos, meu Pai, quando nós permitimos que a nossa natureza humana, meu Deus, tome lugar da Tua palavra em nós. Nós temos ouvido, meu Pai, mensagens tão maravilhosas, que tem nos abençoado tanto. Nós temos ouvido a Tua palavra, meu Pai. O Senhor tem colocado a Tua palavra em nós, mas nem sempre nós transmitimos essa palavra através do nosso comportamento, do nosso caráter, do nosso convívio, no local de trabalho, em casa, com as pessoas. Não, meu Pai, muitas vezes nos momentos difíceis, o que fica provado é a nossa natureza humana, que ainda tem falado mais alto dentro de nós. Então, Espírito Santo, eu te peço, nos envolva aqui nesta noite,
Espírito Santo, nos envolva, nos abrace. Espírito Santo, eu te peço aqui nesta noite, abraça cada pessoa aqui. Abraça, Senhor, aqueles que realmente querem te representar, aqueles que realmente querem fazer a tua vontade, aquelas pessoas que estão aqui, meu Pai, que querem mudar, elas reconhecem que precisam mudar e elas querem mudar. Espírito Santo, envolva esta pessoa agora e ajude, Senhor, ajude aqueles que querem de fato e de verdade ser a semente plantada pelo Senhor. Oh meu Pai, oh meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, nos abençoe nesta noite. Espírito Santo, faz a tua obra em nós. Nós queremos a tua ajuda. Amiga, fale para ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu quero mudar. Fala para ele: eu quero mudar, meu Senhor. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu não quero, meu Deus, eu quero ser nascido do teu Espírito. Eu quero, meu Deus, eu quero resplandecer a tua glória através da minha vida. Meu Pai, que nos momentos difíceis eu possa enxergar o fruto do Senhor em mim, que eu possa ver, eu possa enxergar, meu Deus, que eu possa ver o Senhor agindo através de mim. Oh meu Deus, então nós te pedimos, faz a tua obra em nós, meu Pai. Oh Espírito Santo, trabalha em nós e arranca de nós, meu Pai, essa natureza maligna, essa natureza perniciosa, mundana, meu Pai, mas que em nós, meu Senhor, em nós venha a ser revelado o fruto do teu Espírito. Que nós, meu Pai, tenhamos uma vida irrepreensível, que nós tenhamos uma vida correta, direita, meu Pai. Espírito Santo, nos ensina a te glorificar, meu Pai, não com os lábios, mas com a vida, com o comportamento. Não deixa, meu Pai, nós sermos uma coisa aqui dentro e lá fora outra. Nos ilumina, meu Pai, para nós cuidarmos da nossa caminhada cristã e sabermos, meu Pai, que nós vivemos num ambiente onde existem pessoas sinceras e falsas, plantadas pelo Senhor e plantadas pelo diabo. E o tempo é que vai mostrar, meu Deus, não é a aparência, mas as dificuldades da vida que vão mostrar o comportamento, e esse comportamento é que vai revelar a verdade de cada um. Ah, Pai querido e amado, então eu te peço em nome do Senhor Jesus, transforma-nos. Fale para Ele: Senhor, me transforma. Fale para Ele: Senhor, me transforma, Senhor, eu quero mudar. Fale para Ele: Senhor, eu tenho ouvido a Tua Palavra e eu amo a Tua Palavra, e eu quero que a Tua Palavra, meu Deus, ela dê frutos em mim. Eu quero que a Tua Palavra, meu Pai, ela venha produzir frutos. Eu quero, meu Deus, que a Tua Palavra, ela venha mostrar, meu Deus, essa nova natureza minha, a natureza divina, meu Pai, e não a natureza carnal, humana. Não, meu Deus, essa já nos acompanha desde que a gente nasceu. Nós queremos hoje a natureza do Senhor, queremos hoje o Teu Espírito, meu Pai, a Tua presença nos transformando e nos abençoando, meu Senhor. Então cuida de nós, cuida, meu Pai, de cada um de nós, para a honra, para a glória e para louvor do Teu santo e bendito nome. Aleluia, meu Pai. Palavra de Aleluia. Deus é o verdadeiro Pode voltar para o seu lugar. alimento. Sacia a fome, dá entendimento, é pão da vida, água tão límpida do trono de Deus. Cantem todos: a palavra de Deus, a palavra de Deus é o verdadeiro alimento, sacia a fome, dá entendimento, é pão da vida, água tão límpida do trono de Deus, do trono de Deus.
Repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite na tua presença. Muito obrigado pela tua palavra. E muito obrigado, pois eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na minha vida. Senhor Jesus, não me deixe confiar no homem. A minha confiança está no Senhor. No Senhor eu creio plenamente, mas eu sei que do homem vem a decepção, e eu não quero, Senhor, me decepcionar. Me ajude a conviver, a amar, sem me prejudicar. Eu quero andar na tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E dê uma salva de palmas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, de todo o coração. Amém. Gente, nosso culto está terminado. Só quero lembrar vocês que sexta-feira nós vamos estar aqui falando sobre símbolos e objetos contrários à fé cristã. Amém? Coisas que você não pode ter na sua vida, que infelizmente muitas vezes estão, né? E no domingo nós vamos estar aqui juntos, no segundo domingo. Passa para mim, filho. Nós vamos estar aqui no segundo domingo dos 5 domingos do favor de Deus, para que esse final de ano seja uma bênção na vida de todos nós. Amém? Tá certo? Você que vai ajudar a casa de Deus, pastor, eu quero ajudar. Vem cá, Maria. Você quer ajudar com a sua oferta, com o seu dízimo, que Deus te abençoe. Quem não pegou esse envelopezinho aqui vermelho, ó, que é o envelope do aluguel? Esse aqui, ó. Se você não pegou, pegue. E até domingo você traz a sua oferta preparada para ajudar no quê? No aluguel da igreja, né? 7.747. Então, é muito importante que você ajude a gente, que a igreja precisa dessa ajuda sua. Então, você que quiser, que não pegou ainda, pega um envelopezinho e domingo você traz uma oferta para ajudar a pagar o aluguel da igreja. Tá bom, pessoal? Nas despesas da igreja. E quem quiser colaborar, colabore, né? Quem quiser dar sua oferta também no cartão de débito, fique à vontade também. Tá bom, gente? Você ama a casa de Deus? Então ajude de coração. Faz assim, ó. Tchau. Vai com Deus, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Se alguém quiser falar comigo, eu estou aqui à disposição. Vai com Deus, Deus te abençoe.